Olá, você que me ouve, gente decente. 2023, muitas coisas sendo decididas no nosso país. Eu estou muito triste com muitos resultados que a gente está tendo aí na política, né? Agora em 2023, com as tomadas de decisões do governo. A gente já previa que se seguisse essas políticas ia chegar nisso, né? Mas a gente, infelizmente, não depende apenas de um grupo, apenas só de uma pessoa. Nós estamos num país democrático e realmente a gente chegou a eleger um grupo, a eleger alguém que para comandar o nosso país e que, infelizmente, esse alguém tem esse tipo de política aí. Então a gente vê agora as notícias aí, alguém postando nas redes sociais que o desemprego tá crítico, que tem firmas demitindo, que tem firmas falindo, investidores retirando o capital do nosso país, todo esse tipo de coisa. E a gente, quando alguém posta nas redes sociais alguma imagem falando sobre isso, quando tem uma reportagem que alguém compartilha, né, que alguém publica, a gente às vezes tem ali o botão curtir e a gente curte. Por que a gente curte? A gente não está curtindo, comemorando que o Brasil está mal. A gente, infelizmente, queria que melhorasse. A gente está curtindo porque a gente está confirmando aquilo que a gente já tinha feito. Quando a gente curte, na verdade, a gente está dizendo, eu avisei. Quando a gente curte, a gente está dizendo, eu sabia que ia chegar nisso, e muitas pessoas sabiam. Se continuasse com essas políticas socialistas que foram colocadas em prática em outros países e lá quebraram suas economias, aqui também iria acontecer a mesma coisa. Então não tem segredo, as políticas que são colocadas em práticas que produzem os resultados que a gente vê na política. E aí, se o governo percebe isso, percebe que está caminhando em direção aos resultados negativos, mas continua com essas políticas, infelizmente a gente não pode fazer nada. A oposição tenta direcionar o governo para que seja colocado em prática mudanças mais amenas, práticas mais amenas, políticas que não vão provocar tantos estragos assim no nosso país, mas infelizmente eles não conseguem manobrar toda essa vontade, essa força que esse governo tem de gastar mais do que o que arrecada, de criar políticas, de colocar em pauta, em prática, políticas que são mais de gastar do que de consumir, mais de consumir do que de produzir. Aumento de custo, aumento de gasto para o governo, aumento de cargos, né? Aumento de cargos na administração do governo, então inchando o governo, criando mais despesa para o governo e demonstrando que não está nem aí, não está preocupado com a gastança que vai cada vez mais aumentando no nosso país. Então é um governo que age com imprudência, né? Que não está nem aí para a insegurança econômica. Então os investidores eles têm medo da insegurança econômica, têm medo de um país que é capaz de aumentar a cada momento um novo imposto, de criar um novo imposto e de não assumir as culpas dos resultados, de terceirizar a culpa, de sempre arrumar um argumento para colocar a culpa em alguém quando algo dá errado e continua fazendo as mesmas coisas. Então, nós não vamos dessa forma chegar num resultado diferente, infelizmente. E aí, quando se tem um governo que não é nem um pouco atrativo para o empreendedor, para as pessoas que querem produzir, para as pessoas que querem transformar o seu capital em mais riquezas, que querem criar os empregos, que querem investir no nosso país, se não tem aquele estímulo, se não tem a facilidade, as oportunidades para quem quer produzir, as pessoas elas ficam com receios, elas retiram o seu capital daqui e vão investir em outro país, elas fecham as portas, elas aguardam, elas ficam na especulação, elas diminuem o seu investimento, elas diminuem a produção. As empresas, os empresários não querem arriscar se ele não tem confiança nos resultados, né, de um governo, nos resultados de políticas que a gente vê que parece que não estão nem um pouco preocupadas em mudar essas políticas. Então infelizmente, a gente está
certo de que essas postagens, de que essas notícias de empresa fechando, de firmas falindo, do desemprego aumentando, da produção diminuindo, essas notícias, essas postagens, essas informações, elas vão ficar cada vez mais frequentes se esse governo não mudar, não maneirar o grau de socialismo, de comunismo, de práticas, de políticas que ele está seguindo, que ele está adotando. Então, infelizmente, está nas mãos aí desse governo aí, e eu torço pelo meu país, eu queria que desse certo, pois a gente tem um grande potencial de crescimento, a gente tem pessoas querendo trabalhar, a gente tem um potencial gigante aqui, né, para transformar em riqueza, um país que é bem rico, que a gente pode pegar essas riquezas e transformar em mais riqueza, beneficiando assim toda a população, beneficiando sobretudo os mais pobres, que é quem sustenta toda a carga de um país. E para fazer isso é da forma mais digna, é através da oportunidade para o emprego próprio, para o emprego nas empresas, né? E para isso, quem pode ajudar e quem mais tem que ajudar seria o governo, seria políticas públicas que facilitasse a vida de quem quer produzir. Porque se facilitar a vida apenas de quem quer gastar, de quem quer consumir, a gente está apenas sendo servido ali numa mesa, numa festa. Quando acabar a festa, amanhã, infelizmente, a gente vai ter apenas ressaca, apenas o cansaço, e não vai sobrar nada para a gente. Se não existir alguém construindo mais, não vai ter, né, como fazer os próximos encontros, as próximas festas, não vai ter como suprir as necessidades futuras do nosso país. E aí com isso vai vir tudo, vai vir o aumento da inflação, descontrole, né, descontrolada. E aí com isso pode vir, o governo pode trazer várias medidas aí, que se ele lançar a mão de algumas medidas socialistas, algumas medidas que já foram colocadas em prática em outros países aí, que aceleraram ainda mais a queda da economia, e infelizmente a gente crê que esse tipo de governo aí, ele toma esse tipo de medidas, que é o protecionismo, muitas vezes. Então o país se fecha para não negociar com outros, para não usar moedas estrangeiras. São políticas nesse sentido. E aí com o custo de vida, com o aumento do custo de vida, com a inflação, eles tabelam os preços, política de tabelamento de preços, que isso atrapalha muito a vida do investidor, atrapalha muito a economia. E aí ele muitas vezes tem que aumentar as políticas de distribuição de renda, políticas de caráter social, e aí mais gastos, né? Mais gastos, sendo que está passando a arrecadar cada vez menos, e aí a gente caminha em direção ao caos, né? Numa velocidade cada vez mais crescente.